Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e a força do Espírito Santo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, mesmo que seja ainda dessa forma, mas nós já podemos começar louvando e bendizendo a Deus por aquilo que Ele vai falar aos nossos corações, por aquilo que Ele já preparou para nós, que com certeza é o melhor para todos nós. Nós já louvamos a Deus por você, que tem se mantido fiel na escuta da palavra, daquilo que o Senhor tem para você a cada terça-feira, a cada pregação postada. Ciente de que não somos nós as pregadoras que falamos ao seu coração, mas é o próprio Deus que se usa de nós e que fala primeiro conosco com certeza, porque Ele nos ama, porque Ele tem uma vontade permanente de nos salvar, de estar conosco. Por isso nós louvamos e bendizemos a Deus por esse período de pandemia, que as coisas estão diferentes, né? Que a forma de nos encontrarmos no grupo de oração tem sido dessa forma, mas Ele nunca deixou de nos acompanhar, nunca deixou de estar perto de cada um de nós, de cuidar de nós. Por isso nós louvamos a Deus por mais uma pregação, por aquilo que Ele já preparou, que Ele vai falar aos nossos corações através desta pregação do que vamos partilhar hoje. Meu nome é Cláudia, sou casada, sou serva do grupo de oração junto com meu esposo. O nome do nosso grupo de oração é Jesus Chama Viva. Somos da Paróquia Imaculada da Conceição, que fica localizado no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o Senhor me convocou a estar, anunciando a palavra dele para nós nesta semana. E eu queria já que você pegasse a palavra de Deus e que você abrisse o Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 11. Evangelho de João 8, dos versículos de 1 a 11. Amém? Que possamos, antes de começar a leitura da palavra, pedirmos a unção do Espírito Santo sobre nós. Eu peço sobre mim, que vou fazer essa pregação, e você, como ouvinte dessa palavra, peça sobre você essa unção, para que aquilo que o seu ouvido escutar, o seu coração possa ficar impregnado. Precisamos estar constantemente impregnados da palavra de Deus, que a gente possa, através dessa palavra, de qualquer outra pregação que você possa escutar online ou presencialmente, homilias, que o seu coração sempre fique impregnado daquela palavra e que o Espírito Santo produza em nós os frutos de conversão, de salvação, que aquela palavra, que aquela leitura bíblica, que aquele partilhar da palavra de Deus entre irmãos gere em nós, que sejamos cada dia mais impregnados da palavra de Deus. Por isso vem sobre nós, Espírito Santo, sobre mim e sobre cada um que vai ouvir essa pregação. Nós não sabemos aonde essa pregação vai chegar, em que coração vai chegar, mas Tu sabes, Tu já conheces. E por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus e faz morada do nosso coração, para que essa palavra, Senhor, fique impregnada no nosso coração e mude as nossas vidas. Desde já nós te louvamos, nós te bendizemos por aquilo que Tu já estás fazendo no meio de nós e dentro de nós. Bendito e louvado seja, Senhor, pela Tua presença. Bendito seja, Espírito Santo, pela Tua presença neste momento. Amém. E o Evangelho de João diz assim, é uma história bem conhecida, inclusive um versículo é muito conhecido, se tornou quase um ditado popular, de tão conhecido que ele é. E talvez você não saiba a origem, da onde foi tirado esse ditado popular, que a gente chama de ditado popular, mas não é, na verdade é um versículo bíblico, E foi tirada da história dessa mulher, que teve um dos mais lindos, na minha opinião, encontros com Jesus. Para mim, ela e Zaqueu foram os dois maiores encontros de Jesus. Na minha opinião, os mais belos encontros que Jesus teve com tantas pessoas na palavra de Deus, a história dessa mulher e a de Zaqueu, que a gente viu há 2 semanas atrás na pregação da Carla, para mim são os maiores encontros. São os encontros mais bonitos, mais belos. Vamos lá? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou para o templo. E todo o povo ia ao seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus,
trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Eles colocaram a mulher no meio e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante, cometendo adultério. A lei de Moisés manda que mulheres desse tipo devem ser apedrejadas. E tu, o que dizes? Eles diziam isso para pôr Jesus à prova e ter um motivo para acusá-lo. Então Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Os doutores da lei, os fariseus, continuaram insistindo na pergunta. Então Jesus se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um a um, começando pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho. Ora, a mulher continuava ali, no meio. Jesus então se levantou e perguntou: Mulher, onde estão os outros? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Pode ir e não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa passagem, conta a história de uma mulher que foi pega em adultério. Para a gente começar a entender, esmiuçar um pouquinho o que o Senhor quer falar aos nossos corações, a gente primeiro precisa ter em mente de que se ela foi pega em adultério e que o castigo dela, segundo a lei de Moisés, era o apedrejamento, apedrejamento até a morte. Ela não só levaria umas pedradinhas na cabeça e acabou, não. Ela seria morta através do apedrejamento. Isso nos faz voltar um pouquinho, no Antigo Testamento, nas leis. Toda jovem de 12 anos, aliás, toda jovem nascida, toda menina nascida, a princípio ela já tinha um pretendente predestinado pelos pais, Era costume deles, da lei judaica, do costume judaico. Não estou colocando juízo de valor aqui se era certo ou se era errado. Estou só dizendo para vocês como acontecia, Então, aos 12 anos, antes disso já havia um pretendente para ela. Aos 12 anos, dos 12 aos 16 anos dessa menina, ela já estava comprometida com um homem. Noiva, talvez hoje no nosso vocabulário, mais atualizado, ela, dos 12 aos 16 anos, ela estaria noiva de alguém, comprometida com alguém. E se nesse período, entre 12 anos e 16 anos, ela saísse da linha, ficasse com outra pessoa, ela era considerada adúltera. E o crime para meninas, adolescentes, já eram consideradas mulheres naquela cultura, mas para a gente é uma outra linguagem, Então, meninas, mulheres de 12 a 16 anos, prometidas a um homem já em casamento. O casamento acontecia a partir dos 16 anos, então dos 12 a 16 era um compromisso de noivado, mas era um compromisso sério, firmado, que não poderia haver nem de uma parte nem de outra, nenhum deslize, vamos colocar assim, porque ela já pertencia a ele. Na verdade, o homem tinha aquela questão da pertença, a mulher pertencia ao homem, E essa jovem de 12 a 16 que tivesse cometido um deslize, ela seria apedrejada. Mulheres, meninas de 16 anos em diante, que já seriam mulheres casadas, em diante, se fossem pegas em adultério, em algum deslize, nesse sentido, seriam estranguladas. Então, a partir dessas duas informações, a gente já pode entender que essa mulher, que a Bíblia coloca como mulher por conta da linguagem, da época, ela não era uma mulher feita. Ela era provavelmente uma adolescente com a idade entre 12 e 16 anos. Porque pelo pecado do adultério que ela cometeu, ela seria apedrejada e não estrangulada. Estrangulada só seria a partir dos 16 anos se fosse pega em adultério.
E Jesus está lá no templo, ele orou a madrugada inteira, bem cedo ele foi para o templo ensinar, e onde Jesus estava se acumulava muita gente, era o normal da vida de Jesus. E ali ele ensinava o povo. Os doutores da lei e fariseus, que eram os religiosos da época, as autoridades religiosas da época, levaram essa mulher arrastada, colocá-lo era no meio, quer dizer, o sinédrio, né? O sinédrio não, o templo. Geralmente era em formato oval, então as pessoas ficavam em volta, o rabino, no caso aqui Jesus, ficava no meio e todos podiam vê-lo e ouvi-lo. E foi nessa circunstância, nesse ambiente, que essa mulher foi trazida e colocada no meio, à vista de todos, de Jesus e das outras pessoas que estavam lá escutando Jesus. Os fariseus fizeram isso. Então, o que aconteceu? Eles queriam colocar Jesus à prova e disseram para ele, na lei de Moisés, a gente pode apedrejá-la, porque ela foi pega em adultério. Se Jesus falasse, não, mas não é para apedrejar, ali dentro mesmo do próprio templo, tinham soldados que serviam ao templo, e ali Jesus poderia ser preso, porque ele estava dentro do templo falando contra a lei de Moisés, que era a lei suprema. Então ali Jesus já poderia sair dali preso, se ele dissesse que não era para apedrejar ela. E se Jesus falasse que era para apedrejar, não, então vamos seguir a lei de Moisés, que é a lei de vocês, e apedreja a mulher. O que aquele povo que antes foi lá para escutar ele indagaria? Ele prega o amor e a misericórdia e dá ok para o apedrejamento de alguém? Jesus cairia em descrédito. Então, como é que fala? O planejamento dos doutores da lei e dos fariseus, que não estavam nada satisfeitos com o que Jesus estava fazendo, era perfeito, era um plano aparentemente perfeito. Se ele falasse sim para o apedrejamento, ele seria desacreditado de tudo que ele tinha falado antes sobre o amor e misericórdia para todo o povo. Cairia em descrédito a palavra dele. Ou, se ele falasse não apedreja, ele ia contra a lei de Moisés e sairia de lá preso. Então era um plano perfeito para pegar Jesus. Só que Jesus é Deus, todo-poderoso, onisciente, onipresente. Jesus se inclina à mesma altura daquela mulher julgada, à mesma altura daquela mulher que sabia que estava condenada. Ela já sabia, a lei de Moisés, essa lei era a ciência de todos, dos maiores aos menores em Israel, todos sabiam dessa lei. Ela sabia que se ela fosse pega em adultério, que ela seria apedrejada. Ela já estava certa da morte, certa da condenação dela, certa de que ela estava perdida, que não havia solução nem salvação para ela. E Jesus se inclina. Ele fica no mesmo patamar que ela. Ele, que é todo-poderoso, que é Deus, que é Senhor de todas as coisas, se inclina ao patamar da pecadora. E começa a escrever no chão. A Bíblia não diz o que ele escrevia. Há muitas especulações, né, de que ele escreveu várias coisas, mas não há como confirmar nada porque não está escrito. Mas eles insistem querendo pegar Jesus. Jesus se levanta, novamente, se vira para eles e fala: se vocês não tiverem pecado, fiquem à vontade, atirem a primeira pedra. E a palavra diz que ele se inclinou novamente e esperou a reação. Um por um foi saindo daquele templo. Um por um, a máscara de falsa santidade caiu. Um por um. Ao ponto que lá no versículo 9, Jesus fala, a palavra diz, Jesus ficou sozinho e a mulher continuava ali no meio. Ela continuava naquela condição menosprezada, humilhada, se sentindo perdida. Mas eles estavam sozinhos dentro do templo. A palavra não diz que só os doutores da lei e os fariseus se afastaram. Todos se afastaram. Jesus ficou sozinho, só ele e ela. A máscara para todos eles caiu. E Jesus diz para ela: cadê aqueles que te condenaram? Ela diz: ninguém me condenou. E ele falou: nem eu vou te condenar. Vai e não tornes a pecar. Jesus devolveu àquela mulher a dignidade, em primeiro lugar, de viver, né? Porque a lei tirava a dignidade do direito à vida, porque a pessoa era apedrejada até a morte. Então, foi devolvida ali a dignidade, o direito de viver daquela mulher, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi
dada a ela novamente a dignidade de mulher, de filha de Deus, que o pecado do adultério tinha roubado dela, que ela deixou roubar, né? E Deus devolveu ali para ela, Jesus devolveu para ela esse segundo direito, essa segunda dignidade. Mas, quando a gente olha para essa passagem, a gente não pode ficar apenas focado no que Jesus fez com ela. Mas enquanto eu lia, enquanto eu estudava essa pregação, né, fui lendo a palavra várias e várias vezes, e até de traduções diferentes, o que me saltava aos olhos foi que a salvação não chegou apenas para ela. A salvação chegou também para aqueles todos que participaram dessa cena. Para todos aqueles que estavam ali, os que levaram ela, que queriam colocar Jesus à prova de qualquer maneira e arrumar um jeito de pegar ele, né, como eles sempre fizeram. Mas também aquele povo que tinha ido lá cedo da manhã escutar ele falar. A salvação chegou para todos e de formas diferentes. A salvação para ela ali urgente era da vida, que a vida dela fisicamente fosse mantida. Essa era o mais urgente ali naquela hora. Mas a salvação chegou para tantos outros que escutaram aquele diálogo. Para tantos outros que escutaram o próprio Jesus dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na tradução da Bíblia Ave Maria diz que a consciência pesou. A consciência daqueles homens, os que levaram lá ela para ser apedrejada e colocar Jesus à prova, pesou. E também os outros ouvintes também. Com certeza cada um olhou para dentro de si e viu o quão pecador que era e que não poderia apontar o dedo para o outro. Então a salvação também chegou para eles. Deus nos salva de várias formas. Às vezes, dentro do mesmo dia, Deus nos salva de várias formas, de perigos de vida, né? Que a gente pode perder a nossa vida terrena, da gente morrer, da gente sofrer um acidente, se machucar muito. Ou às vezes do perigo de se afastar de Deus de uma forma por conta de um pecado grave, que Deus fala ao nosso coração: não faz isso. A gente quer tomar uma decisão e Deus lembra uma passagem, Deus lembra uma música, Deus lembra alguma coisa, que algum conselho santo que alguém nos deu e a gente deixa de tomar aquela decisão. Então, por várias vezes durante a nossa vida, até mesmo durante o nosso dia, o Senhor nos salva sempre. É desejo do coração de Deus de sempre nos salvar, de sempre estar com cada um de nós. O episódio que aconteceu com essa mulher veio trazer ao nosso coração a necessidade de nós estarmos acordados, despertos para aquilo que Deus tem para nós hoje. Para aqueles fariseus e para os ouvintes, Deus trazia para eles um despertar sobre julgar o outro, sobre condenar o outro. Para ela, Deus despertou nela uma outra coisa. Então é preciso que a gente esteja atento aos sinais de Deus. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Em outra passagem no Evangelho de Marcos, Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que têm saúde, não é só a saúde física, não, a saúde espiritual, né? Para aqueles que não têm pecado. Eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes, foi por eles e para eles que eu vim. E quando ele diz isso, ele inclui a todos nós. Todos nós somos pecadores, todos nós temos alguma coisa a prestar conta a Deus. Mas o Senhor não se coloca como um Deus que condena. O Senhor não se coloca como alguém que aponta o dedo e abandona, que despreza. Deus nunca vai fazer isso com a gente. Quando Ele aponta um erro, quando Ele nos mostra um pecado que a gente tem, é em caráter sempre de salvação. Sempre. Se o Senhor aponta um pecado meu, se Ele traz ao meu coração uma lembrança, uma coisa que eu estou fazendo de errado, na hora que eu estou fazendo errado, vem aquele, a gente fala assim, a consciência dá um estalo na consciência, eu estou fazendo isso errado. É Deus. É sempre Deus. É sempre a mão dele agindo de alguma forma. Deus é muito criativo em nos salvar todos os dias, em todos os momentos, de pensamentos errados, decisões erradas, palavras erradas, atitudes erradas. Deus sempre está disposto a nos salvar, porque Ele nos ama. E só por isso é desejo do coração de Deus que todos nós estejamos perto dEle, impregnados da presença dEle todos os dias. E o momento que a gente não está impregnado da presença dEle, Ele faz de tudo para que a gente volte.
para que a gente volte ao caminho de retidão, para que a gente volte ao caminho de santidade. Somos batizados, e todo batizado como vocação primeira é chamado à santidade. E se nós deixamos de trilhar o caminho da santidade por qualquer motivo que seja, o Senhor vai dar um jeito de nos trazer de volta. Sempre vai dar. Mas é preciso que o nosso coração entenda e diga: sim, Senhor, eu quero voltar. Cláudia, mas eu nunca saí da igreja. Eu sempre fui criada na igreja. Eu nunca saí, nunca deixei de ir à missa, nunca faltei ao grupo de oração, rezo o texto todos os dias, rezo a palavra todos os dias. Mas há com certeza alguma coisa em nós, nos nossos pensamentos, que nos afastam de Deus. Talvez os seus pés não deixaram de caminhar na igreja, mas talvez o seu coração, os passos do seu coração, os pezinhos do seu coração tenham ido para outro lugar. Talvez os seus pensamentos tenham ido para outro lugar. E é por isso que Deus nos chama a atenção nessa palavra. E eu não te condeno. Pode ir. Continua a tua vida. Continua no caminho que eu trilhei para você. E não tornes a pecar. E se tornar a pecar, porque essa é a nossa natureza, volta. Nós não podemos nos acostumar a uma vida de pecado e achar que isso é normal. Pecou, tomou consciência, porque o Espírito Santo vem em nosso socorro e nos salva. Na mesma hora, toma consciência do pecado, pede perdão e volta. O Senhor está aberto a nos salvar todos os dias. Todos os dias, em todos os momentos. Senhor, tomei a decisão errada, falei a palavra errada, não era para ter falado aquilo, agora causou uma confusão danada. Às vezes acontece isso com a gente. Uma palavra errada que a gente solta, uma frase errada, uma resposta mal dada, vira uma confusão na família, no ambiente de trabalho, na igreja, onde quer que a gente esteja. E quando a gente toma consciência de que a gente falou algo que não deveria ter falado, naquela hora ali Deus está te salvando. Naquela hora ali, se coloque em oração. Senhor, te peço perdão por isso que eu fiz de errado. Eu reconheço isso que eu fiz de errado. Me ajuda a voltar, me ajuda a consertar, me ajuda a melhorar. Essa precisa ser a nossa postura. O Senhor está sempre pronto a nos salvar. Mas é preciso que nós nos forcemos. Às vezes a gente tem que fazer força contra a gente mesmo para andar no caminho de retidão. Deus pediu a ela aqui no final retidão. Vai e não tornes a pecar. Eu te salvo, eu te sustento, eu te amo, eu te resgato. Mas anda no caminho correto. Anda naquilo que eu tracei para você. E eu tenho certeza que Deus, que Jesus atingiu o coração de muitas pessoas que estavam naquela cena ali. Quantos não saíram dali com a consciência, com o pensamento mudado? Quantas pessoas ali, a gente não sabe quantas pessoas estavam ali ouvindo Jesus, vendo aquela cena toda acontecer ali. Quantas pessoas não saíram dali e mudaram de vida por causa daquela palavra, por causa daquele minuto de salvação. Aproveitemos todas as oportunidades de salvação que o Senhor nos oferece. A gente pode negar as oportunidades de salvação, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas o melhor para nós é aproveitarmos todas as oportunidades de salvação que o Senhor tem para nós. Que isso possa ficar gravado no nosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a sempre voltar para os braços dele, a permanecer na presença dele, porque ele veio salvar e buscar o que já estava perdido. Talvez você esteja se sentindo assim, perdido nos pensamentos, nas decisões que precisa tomar, nos sentimentos confusos no seu coração. Foi para você que Jesus está falando. Foi para você que Jesus veio e é para você que Jesus está falando agora. Ele está perto de você. Ele está no meio de nós. Como disse a Cristina na semana passada na pregação do Bom Pastor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Quando tudo nos faltar, ele permanece lá ao nosso lado porque ele nos ama e nos quer perto dele. Que o Senhor possa deixar isso gravado no nosso coração, que o Espírito Santo deixe isso gravado no nosso coração. Amém? Pedimos a Ti, Senhor Deus, nos colocamos na Tua presença e Te pedimos, dai-nos a graça de voltarmos sempre para Ti.
de aproveitarmos todas as oportunidades de salvação que Tu nos dá. E que o nosso coração, a nossa mente, ouvidos, olhos estejam atentos a essas oportunidades, das várias formas que você se usa para nos salvar durante o nosso dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Dai-nos essa graça, Senhor Deus. Queremos andar no caminho de retidão. E quando cairmos, sabemos que temos para onde voltar, porque Tu nos ama, Tu nos chama e Tu nos salva. Bendito e louvado seja para sempre o Teu santo nome, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Pedimos a Ti, Mãezinha, que interceda por nós, para que nunca nos esqueçamos disso, de que somos amados e temos o lugar para voltar, sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e guarde a cada um de vocês.